Então, pessoal, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o molusco presidente da República, voltou ao Complexo do Alemão, levando a tiracolo aqui a sua vice-presidente, né, a sua cuidadora Janja, muito bem trajada aqui com o boné CPX, é claro, né? Então, o Lula voltou lá porque, de fato, ele esteve no Complexo do Alemão na época da campanha eleitoral, primeira vez que ele visita o lugar ali, aquele complexo de favelas, né, de comunidades lá no Rio de Janeiro, desde que ele foi reeleito presidente da República. Então, de fato, o Lula esteve lá nesse evento aí, reclamou que tinha pouca gente, tinha que ter mais gente, né, ele queria que tivesse 10 mil pessoas presentes ali e tudo mais, fez uma série de politicagens e coisas do tipo ali, falando para o povo de forma geral, obviamente falou um monte de bobagens também ali, inclusive a respeito de namoro, mulheres namorando ajudantes gerais, né, que não gostam de namorar ajudante geral, e coisas do tipo, coisas que se o Bolsonaro falasse as pessoas iriam reclamar bastante, a grande mídia, né, iria reclamar bastante, as pessoas não, a grande mídia de fato, mas falando em Bolsonaro, né, quase que simultaneamente, enquanto o Lula falava para uns gatos pingados ali no Complexo do Alemão, obviamente com autorização do dono do lugar, né, Bolsonaro esteve lá em São Sebastião e lotou ali em São Paulo, no caso, né, lotou realmente, o pessoal esteve presente, vamos olhar os vídeos aqui, comparar os dois eventos, né, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Lula esteve presente hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, lá no Complexo do Alemão, né? Sempre surge aquele questionamento na nossa cabeça, né? Quem que autorizou a ida do presidente da República lá, né? Por falta de diálogo cabuloso, não seria, é claro, a gente sabe que o pessoal do governo Lula tem acesso tranquilo, um acesso franco ao pessoal aí que comanda esse tipo de lugar, esse tipo de ambiente, que nós conhecemos muito bem o tipo de circunstâncias, né, em que eventos do tipo acontecem. Não preciso entrar em muitos detalhes em relação a isso, até porque sei lá se já é permitido falar essas coisas ou não, né? De fato, o Lula esteve lá 1 ano e 4 meses atrás, na época da campanha eleitoral, fez campanha ali, ele próprio usou na época um boné CPX aqui, tipo esse que tá com a Janja agora. Aliás, ela tá para todo lado com o Lula, até combinando os dois, né? Olha que coisa patética. Mas aí o Lula aproveitou a oportunidade para anunciar que vai construir ali um Instituto Federal de Educação na região ali da comunidade, né? Imagina o que vai virar esse Instituto Federal de Educação em algum momento. Mas, enfim, ele falou que está comemorando aí, que está voltando ao local e tudo mais, comentou a respeito do povo ali, várias coisas do tipo que se esperam do Lula, a politicagem dele, aquele monte de blá blá blá, falatório dele sem sentido e tudo mais, né? Só que mencionou de fato que vai construir aí esse local em conjunto com o governo do estado, pelo que eu entendi aqui, né? Porque o Lula assinou ali naquele evento, inclusive, uns decretos autorizando aqui o repasse de um terreno da União lá no local para o governo do estado e vai destinar 15 milhões para fazer as obras aí, né? Não sei se é o suficiente, se é o que vai custar, mas tem esse repasse prometido aí. Nas palavras do Lula aí, inclusive, ele vai voltar no ano que vem para inaugurar a obra, muito provavelmente vai acontecer, né? Obra pública, obra de escola, obra pública de escola. Meu amigo, aqui na minha cidade tem escolas que estão há mais de 10 anos sendo construídas e não saem do lugar, né? Mas você sabe bem como é que a coisa funciona. O importante é prometer o recurso, falar que vai fazer, isso aí é o importante, é isso que vai virar notícia. Depois a obra sucateada, escanteada, ninguém lembra de mostrar, quando mostra só ali no rodapé, né? E, inclusive, o Lula vai fazer mais coisas do tipo lá em Minas Gerais. Ele está fazendo uma tour primeiro no Rio de Janeiro, ali participou em outros locais, a gente comentou aqui, inclusive, no canal, mas ele vai no dia 8, que provavelmente é o dia que esse vídeo vai ser lançado, né? Para Minas Gerais, ali, participar junto com o Romeu Zema, também do lançamento de outras unidades aí de institutos federais de educação, né? Então,
De fato, o pessoal questionou, é claro, aqui a presença de uma autoridade pública lá no complexo do Alemão, né? Tenta entrar lá, aliás, não tente entrar lá sem autorização, porque é difícil garantir a sua segurança no local. Mas o Flávio Dino entrou na favela da Maré de Boaça no ano passado, né? Não teve problema nenhum. Agora o Lula entra aí também com sua comitiva sem nenhum problema, uma coisa assim impressionante, né? Só que ele não gostou muito do fato de não ter muita gente presente no evento, né? Ele falou o seguinte, né? Que ele deu um corretivo aqui, né, no pessoal dele, na equipe que preparou o evento, porque colocaram o povo ali num espaço muito pequeno, né? Ele falou que tem que ser num espaço aberto aí, ó, num lugar muito aberto pra gente falar pro povo do Complexo do Alemão. E aí teria 10 mil pessoas participando lá desse evento no Complexo do Alemão, né? O cara realmente é um megalomaníaco. Onde que ele consegue juntar 10 mil pessoas para ouvir ele falando? O povo que vai para ouvir o Lula falando é a claque, né? O pessoal ensaiado dele ali, pessoal que ganha de alguma forma participando lá, todo mundo com a camisa do MST, da CUT, essas coisas, todo mundo de bonezinho branco, bonezinho vermelho ali, com bandeiras e tudo mais, com faixas. Ah, claro, que o pessoal ensaiado, o pessoal protocolar desse tipo de evento do Lula. Juntar 10 mil pessoas dessa forma é muito caro e, obviamente, ele não vai fazer, né? A título de comparação, por exemplo, quando o Lula foi reeleito lá em 2006, se eu me lembro disso, né? Sei lá por que motivo, mas eu lembro, na festa de comemoração dele lá das eleições e tudo mais, tinha 4 mil pessoas presentes. 4 mil pessoas na festa na comemoração da eleição do cara, da reeleição dele no caso, né? Onde que ele vai juntar 10 mil pessoas, muito menos de forma orgânica, né? Então, ele deu a desculpa, né, que foi em cima da hora, o evento não estava programado aí e tudo mais, não deu para organizar, então tinha pouca gente ali participando, mas no ano que vem, quando ele voltar lá para inaugurar o Instituto Federal lá de Educação, lá nessa região aí e tudo mais, aí sim vai ter muita gente, vão fazer um evento enorme para 10 mil pessoas e tudo mais. Vai vendo, vai acompanhando aí essa história, né? Não vai dar ninguém, a gente sabe, ninguém vai ouvir o Lula falar, ninguém ouve o Lula fazendo esses discursos bestas dele e tudo mais, né? Inclusive, ele cometeu mais uma das suas que o pessoal da grande mídia vai passar aquele pano esperto, aquele pano maroto que a gente sabe muito bem, falando ali a respeito de ajudantes gerais e tudo mais. Olha como o sujeito, vou deixar ele falar, é claro que não tem nada melhor do que deixar o próprio Lula falar, cometer os seus sincericídios ali, né? Falar aquelas bobagens que a gente já conhece muito bem. Então, vamos ouvir o que ele falou a respeito aqui do ensino, né? Ele estava falando de forma geral ali a questão da educação, como é importante para a pessoa ter uma vida melhor e tudo mais. Aproveitou para mais uma vez criticar os governos anteriores, até aí nada diferente do que o padrão, mas olha só o que ele falou a respeito dos ajudantes gerais, né? Então, segue aí o fio da meada. Sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. Primeiro de tudo, né? Vou botar isso aqui de novo, porque o Lula falou que o Brasil sempre foi governado por gente que não tem apreço pela educação, né? O governo PT teve aí, quantos anos? 13 anos no poder, né? Acho que mais do que isso. Enfim, né? Acho que foi 13 anos mesmo. Olha, a coisa impressionante que o Lula tá falando, né? 13 anos à frente do governo, nunca se importou com a educação. É isso que ele tá falando, palavras do próprio Lula, né? Vou botar de novo aqui então, olha só. Sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha que estudar, tinha que trabalhar. Há 2 séculos atrás, tinha que cortar cana, ou tinha que ser escravo, tinha que trabalhar para o senhor de engenho. Depois veio a política industrial, veio, sabe, primeiro a agricultura, sabe, a grande profissão era carpinador de café, era colher café com a mão. Depois veio o corte de cana com máquina, e agora trabalhar em fábrica. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês, e as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Primeiro, o cara tá totalmente descolado da realidade nessa história. E a mulher vai namorar com um cara pensando aí na profissão dele. Isso meio que não existe mais. Não que não deveria ser assim, deveria, é claro, mas
meio que não faz parte mais dos nossos tempos e tudo mais, né? E esse papo aí de, o ajudante geral não ganha nada e tudo mais, e uma mulher vai querer namorar com um ajudante geral, o que o cara tem na cabeça para falar um negócio desses, né? Acompanhe amanhã a passação de pano na grande mídia. Só que em comparação, enquanto o Lula juntava meia dúzia de gatos pingados, de pelegos ali participando desse evento, né, a claque dele e tudo mais, Bolsonaro de forma orgânica, né, olha só aqui lá em São Sebastião, Rua da Praia aqui, lotadaço de gente, uma multidão enorme de fato aqui, uma coisa impressionante, caramba. Isso aqui, quarta-feira, 3h30 da tarde, meu amigo. Isso aqui não é um final de semana, um feriado prolongado, nem nada disso. É, de fato, que meio da semana, uma coisa assim, impressionante a quantidade de gente que o Bolsonaro consegue mover de fato até hoje, né? Olha só, muito mais cheio do que qualquer coisa que o Lula consegue fazer, que dá para ver bem a imagem, né? De como estava cheio esse local aqui e tudo mais. Não sei quantas pessoas tinham, não sei se fizeram aí uma prévia da presença das pessoas ali, aquela estimativa que o pessoal faz, só que tinha bastante gente, de fato, e aqui numa quarta-feira, volto a dizer, né, no meio da semana, 3h30 da tarde, realmente uma coisa impressionante, né? É claro que a galera vai perguntar, mas como o Lula não coloca ninguém ali nos eventos dele, Bolsonaro junta essa galera toda, essa turma toda, aí como é que ele perdeu as eleições? Meu amigo, o Brasil é muito grande, meu amigo. A verdade é essa, né? O percentual das pessoas que se importam com política, de fato, assim, a ponto de sair publicamente, apoiar um lado ou outro, é muito pequeno. Essa é a grande verdade. Agora vai lá ver um baile funk desses que acontece lá no Complexo do Alemão, a quantidade de gente que frequenta lá, e tenta imaginar quantos daqueles presentes ali que já tem idade para votar, que tá cheio de criança naquele negócio, ninguém faz nada, né? Mas das pessoas que votam, que já tem idade, qual o percentual daqueles lá que votaram no Lula, né? Então, realmente, o eleitor do Lula tá aí escondido, não participando desses eventos porque não tem aquela coisa política de fato, né? É um percentual muito pequeno, mas de forma geral, grande parte do povão aí, desses lugares, lá dos cantões do Nordeste e tudo mais, votaram no Lula mesmo. Essa é a grande verdade. Agora, juntar pessoas de forma orgânica, o cara realmente não consegue, né? Mas e o que você achou desse caso, dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.